Então, bora agora a aula é sobre Egito Antigo. Egito Antigo é de 3.200 antes de Cristo a 32 antes de Cristo. Ah, é importante saber data? Obviamente que não. O Enem não vai querer que você saiba a data do Egito Antigo. O Enem sempre vai querer que você saiba o que pontos principais de cada matéria. Então, ó, Egito, ele quer que você saiba os pontos importantes principais do Egito e saiba interpretar o texto que ele vai te dar, tá? A prova de história é basicamente isso. Então, caso vocês queiram a data está aqui. É importante decorar para o Enem? Repito, não é, tá? Então tá, Egito Antigo se localiza onde, gente? África, tá? Obviamente. Agora, Rio Nilo. O Rio Nilo, vou fazer o asterisco vermelho. Sempre que eu fazer o asterisco vermelho, são pontos importantes que você tem que guardar na sua cabecinha e não esquecer até a prova. O Rio Nilo é muito importante para o povo egípcio. Eles dependiam do Rio Nilo. É como se fosse o rio Tigre e o rio Eufrates para os povos da Mesopotâmia. O rio Nilo tinha basicamente a mesma função, tá? Então era um rio extremamente importante. Provavelmente você já viu a aula de Mesopotâmia, e você vai ver que o Egito tem muitos pontos parecidos com os povos da Mesopotâmia. O rio Nilo é como se fosse o rio Tigre e o rio Eufrates. Ele tem basicamente a mesma função. Então, o rio Nilo é de extrema importância para o povo egípcio. Por isso que eu fiz esse asterisco vermelho. Agora, o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito se localiza no sul e o Baixo Egito se localiza no norte. Por quê? Vamos lembrar, o norte é em cima, o sul é embaixo, nas rosas dos ventos, né? Agora vamos lá. Por que o norte é baixo e o sul é alto? Gente, simplesmente, vamos desenhar aqui. Ó, vamos supor que esse daqui é o nosso rio. O rio, a lei da gravidade, né? A gravidade sempre leva o rio para baixo. Se o rio está aqui em cima, a gravidade vai levar o rio para baixo. Não tem como o rio subir, né? Ó, vamos supor uma montanha aqui. Não tem como o rio subir para cima, né? Subir, né? Subir para cima foi redundante. Não tem como o rio subir, né? A gravidade puxa o rio para baixo, né? A gravidade não leva o rio para cima. Então, o rio sempre vai vir da parte mais alta para a parte mais baixa, ok? Então, aqui segue o mesmo raciocínio. Onde que o rio está desaguando? Ele está desaguando no mar Mediterrâneo. Então, o rio ele parte daqui e deságua no mar Mediterrâneo. Então, gente, se ele está desaguando no mar Mediterrâneo, é porque ele está vindo de cima, né? Então, vamos supor que a nascente dele é aqui. Se a nascente dele é aqui, ele está desaguando no mar Mediterrâneo, aqui é mais alto e aqui é mais baixo. Então, por isso que a parte norte é o Baixo Egito e o sul é o Alto Egito, ok? O Egito vai ser dividido em três, em Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Tem que decorar a data? Pelo amor de Deus. Já falei lá em cima e repito, não precisa decorar a data para o Enem. Gente, modo de produção do Egito Antigo é igual do povo da Mesopotâmia. O modo de produção é o modo asiático, tá? É o modo asiático. Agora, qual é a diferença do faraó para os povos da Mesopotâmia? Gente, se vocês for ver, o povo da Mesopotâmia tinha os líderes dele como o intermédio entre o povo e os deuses. Aqui no Egito não é assim. Aqui o faraó é como se fosse o próprio Deus. É como se fosse a reencarnação do Deus dele. Então é como se o faraó fosse realmente um Deus. Ok? Essa é a diferença. Então o faraó era considerado a representação de Ra, o Deus solar e da criação. Então por isso que se você fosse contra o faraó é como se você estivesse indo contra o Deus Ra. Ok? Aqui é a pirâmide social do Egito, ou seja, como que eles eram socialmente. O faraó era o topo da pirâmide, era o que mais mandava. Depois vinham os nobres, sacerdotes, e a base da pirâmide, os escravos, ok? Gente, a economia do Egito. A economia do Egito é agropastoril. Agro, plantação. Pastoril, animais. Então vamos lá.
economia agropastoril, muito semelhante ao povo da Mesopotâmia. Eles cultivavam, então, trigo, cevada e entre outras coisas. E criava animais. E quem que irrigava a plantação? O rio Nilo. Você lembra quem irrigava a plantação dos povos da Mesopotâmia? Rio Tigre, Rio Eufrates. Aqui no Egito é o rio Nilo. Então esse rio é de extrema importância para o povo egípcio, tá? Então vou fazer com um asterisco que é muito importante. Inclusive vou fazer um asterisco aqui no Alto e no Baixo Egito, que eu acho importante saber, ok? E aqui, né, que o faraó é a representação de Ra. Eu acho importante vocês saberem. Lembra, sempre quando eu colocar o asterisco, são informações importantes que vocês devem guardar na cabecinha de vocês até a prova. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa economia. E para falar dessa economia, eu tenho que falar um pouco sobre o rio Nilo. O rio Nilo é como se fosse o coração da civilização egípcia. E por que eu digo isso? Porque, gente, o Egito é deserto. O Egito é basicamente deserto. E o que então irrigava algo deserto? Gente, o rio Nilo. Sem o rio Nilo, não ia ter como ter a plantação. Além disso, o rio Nilo, caso vocês não lembrem da Mesopotâmia, mas é basicamente igualzinho da Mesopotâmia. Vamos supor que ó, eu tenho aqui ó, uma plantação. O meu rio Nilo passa aqui do lado. Gente, quando tem as cheias, o rio Nilo invade a plantação. Invade. Ele invadindo a plantação, uma hora ele vai voltar para o estado dele normal e vai secar, né? A parte que inundou a plantação. Gente, mas essa cheia que inundou a plantação é essencial. Por quê? Porque além de irrigar, o que ele vai fazer? Ele vai deixar sedimentos, ele vai fertilizar o solo. Porque o que tem muito no mar, no rio? Tem muito peixe morto, tem muitos animais mortos. Quando ele inunda a plantação, esses sedimentos, esses peixes mortos, esses animais mortos, são materiais orgânicos. Materiais orgânicos fertilizam o solo. Então, ele deixa o solo melhor para a plantação, ok? Então, o rio Nilo é de extrema importância, porque as cheias dele era importante para esse povo egípcio, porque as cheias fertilizavam o solo e também o rio Nilo era muito importante para a parte de irrigação. Além do mais, o Rio Nilo também servia para pessoas se transportarem de um lugar para outro, ou seja, o Rio Nilo é como se fosse realmente o coração da civilização egípcia. E também aqui tinha comércio, que inicialmente era por troca, né, escambo, mas não acho muito importante vocês guardarem para a prova. Então, acho muito importante vocês saberem que a economia dele era uma economia agropastoril, então vou fazer um asterisco aqui, e a importância do rio Nilo, tá? Agora vamos para a escrita. Gente, Egito já tinha escrita. Lembra que a escrita surgiu em 4.000 anos antes de Cristo? Então aqui já temos a escrita. O Egito tinha dois tipos de escrita: a escrita demótica e a escrita hieróglifa. A escrita demótica é a escrita do povão. É a escrita que assim a população egípcia sabia. É a escrita que criaram para falar com o povo. Tá? Então, por exemplo, eles eram utilizadas em assuntos cotidianos para a população. Então, sei lá, vamos supor que vai estar escrito lá para a população egípcia não entrar num determinado lugar. Sei lá, vou criar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que aqui nós temos aqui a pirâmide, uma pirâmide. Nessa pirâmide não pode entrar ninguém. Vai ter lá uma placa: população não entrar. Essa escrita vai ter que ser uma escrita o quê, gente? Uma escrita demótica. Por quê? Porque a população tem que saber ler. Agora, tem uma escrita que a população, digamos assim, o povão, não sabia ler, de forma leiga falando, que é a escrita hieróglifa, que é a escrita de imagens, que é mais específica, utilizada para templos, palácios, pirâmides.
ele aborda sobre a vida política e religiosa e era restrita aos sacerdotes e escribas, ok? Então, assim, não é que, assim, ninguém sabia ler a hierógrafo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o povão, tinha ali perto de si a escrita demótica. Então, no dia a dia, era escrita demótica, tá? No dia a dia, escrita demótica. A escrita hierógrafa era restrita a sacerdotes e escribas, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Eu peguei uma imagem para você saber o que era hierógrafo, o que era demótico. Então, sei lá, ó, a hierógrafa aqui é imagens, né? É como se fosse desenhos. Então, aqui, ó, hierógrafo, desenho de vaso. Demótica, você escrever. Então, é isso que você tem que saber, tá? Acho importante saber isso? Eu acho que é. Então você tem que saber que tinha dois tipos de escrita. Tem que saber o nome, demótica, hierógrafo? Acredito que não. Mas você tem que saber que tinha dois tipos de escrita. Que é a escrita que era para o povão, para assuntos cotidianos, e a escrita que era restrita a sacerdotes e escribas. A arte. Gente, como que a arte era no Egito? Gente, a arte era restrita para descrever a vida de Faraó e entidades religiosas, tá? E a arquitetura? A arquitetura era templos e pirâmides enormes, enormes. E por que as pirâmides e os templos eram enormes? Porque demonstrava poder. Era para falar, nossa, esse faraó fez uma pirâmide gigantesca. Isso prova o poder dele. Não é fácil fazer uma pirâmide grande. Se ele conseguiu fazer uma pirâmide grande, é porque no período que ele está reinando, é um período fértil, é um período que tem bastante, digamos assim, de modo leigo falando, bastante dinheiro. Então, quanto maior a pirâmide, significava mais poder que o faraó tinha. E, lógico, as entidades religiosas. Muito importante ressaltar que as pirâmides era onde o faraó ia com a família dele depois que morria, né? Então, assim, quanto maior a pirâmide, digamos assim, de forma leiga, era para falar mais forte, mais poderoso esse faraó é. Aqui eu estou trazendo a imagem das pirâmides para vocês verem e como era por dentro. Gente, importante dizer que as pirâmides, mesmo sendo uma arquitetura tão antiga, ainda hoje, mesmo com os intempéries, ela ainda está de pé. Isso prova o quê? O quão bom de arquitetura esse povo era. Porque mesmo sendo uma arquitetura velha, ela ainda está de pé. E quantas arquiteturas novas já caíram? Então isso prova que esse povo era muito bom de arquitetura. Gente, e a religião deles? A religião deles era uma religião politeísta, ou seja, de vários deuses. Eles tinham vários deuses. E eram o quê? Igualzinho, não era igual do povo mesopotâmico, mas você tem que saber que era representações igual do povo mesopotâmico. O povo mesopotâmico tinha deuses que simbolizavam a natureza e os animais. Aqui no Egito também eram deuses que representavam a natureza e os animais, tá bom? Um exemplo é o Anubis, que é o deus da mumificação. Olha como ele era. Digamos assim, uma cara de lobo num corpo de homem. Representação de animais, tá? Importante dizer o seguinte, aqui eu vou fazer um asterisco, que é muito importante saber da religião deles, e também vou fazer um asterisco aqui, na parte da arquitetura, tá? Ó, vamos lá. Os, egi os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então eles acreditavam assim: não é você morreu, acabou sua vida. Não, você morreu, legal. Depois que você morrer, vai ter uma outra vida. Então eles acreditavam na vida após a morte. Legal. Então, portanto, aqueles que falecessem, ou seja, aqueles que morriam, levavam consigo as conquistas adquiridas na terra. Por isso que os faraó, eles queriam sempre ser enterrados, digamos, não eram enterrados, levados até as suas pirâmides, que é onde que eles eram, digamos assim, enterrados, com bastante coisa.
Inclusive, tem relatos que o faraó que, queria levar algum servo dele que ele gostava. Então ele mandava matar esse servo, ou o servo mesmo queria morrer, para ir junto com o faraó na vida após a morte. De tanto que eles levavam a sério essa vida após a morte. Então eles acreditavam, morreu, você vai levar com você tudo aquilo que está contigo. Então, sei lá, se você morrer, se o seu servo, você matar o seu servo e colocar ele junto com você, ele vai junto com você na vida após a morte para ele te servir. Então eles acreditavam muito nessa vida após a morte, tá? De forma leiga falando assim, para vocês entenderem. Agora eu digo o seguinte: vamos supor que tem uma pessoa com uma dor de cabeça. Essa pessoa está com uma dor de cabeça. Essa pessoa, na cabeça dela, ela fala assim: meu Deus do céu, se eu morrer, eu vou levar essa dor de cabeça na vida após a morte. Então eles preferiam, muitas das vezes, cortar um pedaço do cérebro da pessoa e a pessoa, depois de um tempo, morrer, né? Porque eles não tinham tanta tecnologia. Mas só que a pessoa ia para a vida após a morte sem essa dor de cabeça. Ela morria, porque tirou um pedaço do cérebro. Mas só que esse pedaço do cérebro que arrancou já não ia doer mais. Então, assim, eles levavam muito a sério a vida após a morte. Isso aqui foi mais uma curiosidade, tá? Não é algo que vocês precisam, tem que guardar na minha memória para eu levar para a prova, tá? Não é. O que vocês têm que levar para a prova eles levavam muito a sério a religião deles. A religião deles politeísta e a vida após a morte. Isso daqui, então, é muito importante você guardar na sua cabecinha e levar para você com a prova. Então, fiz um asterisco aqui e um asterisco aqui. Gente, só vai ter um período do Egito Antigo que eles vai deixar de ser politeísta e vai ser monoteísta, que é com o Akhenaton. Ele foi o 18º faraó, teve 31 no Egito, né? Quando chegou no 18º, que foi esse carinha aqui, ele falou, ó, agora a gente não é mais politeísta, agora nós somos monoteísta. Nós vamos adorar apenas um Deus, que é o Deus Amon. Mas depois que ele morreu, né, veio outros faraó e tudo voltou, digamos assim, ao normal. Eles voltam para o politeísmo, ok? Então essa foi a nossa aula de Egito. Mandarei aulas resolvendo exercícios sobre Egito. Então, se você viu essa aula, veja a aula resolvendo exercício e você vai ver como que é cobrado Egito. Você vai ver que você não precisa ser expert em Egito. Você só tem que saber pontos importantes do Egito e saber interpretar texto, que é o texto que o Enem vai te dar. Então, assim, não adianta você ver, sei lá, 2 horas de Egito. Você só vai perder seu tempo. Você tem muito conteúdo para ver. Foca no que é importante e você vai ver que você vai acertar. Foca no que é importante, lê com atenção, interpreta, que você vai acertar, tá? Essa foi a aula de hoje, gente. Muito obrigado. Continue estudando e não desista dos seus sonhos. Até mais.